Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, conforme era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Lagoa, Diocese de Cristalândia, nossa paróquia aqui, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão. Eu acho que eu estou cansado, estou misturando tudo, né? Mas é normal nesse período aí todo. Então, da Diocese de Cristalândia, paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão. Aqui nos encontramos nesse sábado, dia 13, pedindo a Deus que ilumine e abençoe a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus 19, de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje é o segundo dia do nosso tríduo, Nossa Senhora da Abadia, aqui na nossa paróquia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia. Hoje, depois da novena do tríduo da missa, às 19 horas, teremos um churrasco e também um leilão do gado, na esperança da gente fortalecer um pouco a nossa situação econômica aqui da nossa cidade, da nossa paróquia, e também pensar em construir um outro local para rezar, uma outra comunidade. O evangelho de hoje é algo muito simples, mas voltamos à temática das crianças, voltamos à temática de que querem levar crianças a Jesus e querem que Jesus as toque e as abençoe e faça uma oração por elas. Existe a resistência dos discípulos e a resposta de Jesus: não faça isso, porque o reino de Deus é delas. Criança já nasce destinadas ao reino de Deus. Na verdade, a gente já nasce para ser salvos, né? Nós que no decorrer da vida a gente vai perdendo a salvação. Nós que no decorrer da nossa história vamos acrescentando coisas malignas em nós, permitindo que o mal nos domine, a tal ponto que a gente perde a chance de ir para o céu. Antigamente eu pensava que Deus salvava todos, e eu acho que Deus salva todos. Hoje eu penso que Deus continua salvando a todos, mas eu também penso que alguns não querem ser salvos. Alguns fazem opção pela selvageria mesmo. Alguns fazem opção por depredar, estragar, matar, roubar. Alguns fazem opção por estragar o mundo mesmo, destruir tudo. A paixão de destruir as coisas. Alguns fazem opção pelo vandalismo mesmo. Então a gente vai pensando nas coisas de Deus e a gente vai olhando o evangelho, e é claro que nesse mundo nosso, em que a gente, lamentavelmente, a gente perde muita coisa boa que a gente tinha quando criança, a gente perde às vezes a capacidade de brincar, a capacidade de ser criativo. Eu era criança pobre, fui criança pobre na periferia de Goiânia, e a gente brincava e a gente criava os nossos brinquedos, né? Eu lembro que eu pegava caixa de creme dental, meu pai era motorista de ônibus, e eu fazia aquelas caixas de creme dental virar ônibus também, e eu tinha uma empresa de ônibus particular feita de caixinhas de creme dental no meu quarto. Teve outra época que eu fiquei encantado com guitarras, e eu fazia guitarra de isopor e decorava o meu quarto com guitarras de isopor. Claro que tudo isso se perdeu, tudo isso se acaba. Mas a gente tinha essas coisas de ser criativo, de fazer o próprio brinquedo, de acreditar em super-heróis, né? Então a criança vive num mundo maior. Para uma criança o mundo é muito grande. Com o passar do tempo a gente descobre que a gente vai crescendo e o mundo se torna muito pequeno. O mundo se torna muito pequeno, o mundo se torna muito frágil, o mundo se torna muito complicado, difícil. Então a gente vai olhando e Jesus pede que a gente não perca isso,
que a gente não perca a capacidade de se alegrar com o pequeno. É aquilo que o poeta dizia na sua música Pais e Filhos, do Legião Urbana. A criança pergunta, por que o céu é azul? Viu? Por que o céu é azul? A pergunta básica de uma curiosidade. Quer dizer, teve tempo para olhar para o céu e perguntar, por que o céu é azul? Viu? E por que a gente, às vezes, perde aquilo que é bonito de criança? A vida adulta, ela vai estragando a gente. A cobrança e os jogos de interesses, de poder, de vaidade, os conflitos de relações, essas de coisa insuportável de fé, poder dentro da igreja, vai estragando a gente. De tal modo que a gente vira refém de gente maldosa mesmo, viu? De gente ruim mesmo. E aí a gente vai olhando e Jesus quer, olha, faça isso não, porque o reino de Deus é como elas, é para elas. Então hoje cabe aqui rezar, pedir para que a gente possa trabalhar e que Deus possa nos tocar e rezar por nós. E rezar, que Jesus continue rezando por nós. Rezando pela nossa paróquia, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, rezando para que a esperança não se acabe, rezando para que a gente consiga fazer um bom trabalho, rezando para que Deus guie o nosso coração, nos fortaleça na fé, rezando para que Nossa Senhora continue nos ajudando, para que a gente faça aquilo que Deus deseja e quer. A gente faz esse pequeno trabalho aqui, é uma tentativa de ajudar a nossa paróquia a refletir, ajudar a nossa paróquia a crescer, ajudar a nossa paróquia a aprender alguma coisa ligada às coisas de Deus. E hoje Jesus nos pede, não deixe o coração de criança acabar no seu coração. Continue mantendo o coração de criança, não na ingenuidade, mas talvez na fé, talvez no acreditar do outro, talvez livre do poder de ganância, de acúmulo de tantas outras coisas que estraga e não nos faz bem. Um abraço e até mais.